Olá, meus amigos, estamos chegando na temporada 3. Está iniciando o primeiro episódio, final de Mundial de Clubes, o Brasileirão dando retomada. O canal Zuca e Tuca nunca falou tanto de futebol português e futebol brasileiro neste Mundial. Por mais que a gente tenha jogadores de todas as partes do mundo. Mas esse é o canal, se inscreva agora, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, no futebol português e também dos personagens brasileiros e portugueses que brilham no futebol mundo afora. E é muito legal, os técnicos portugueses que estão no Brasil, os brasileiros que não estão tanto lá. Peço para que você se inscreva no canal, porque temos aí já mais de 30 episódios contando aí as 3 temporadas. Por que vira uma temporada, né, João? A gente vira para uma nova época, como você diz, justamente porque estamos numa arrancada já para os preparativos da nova época, nova temporada dos campeonatos europeus, que inclusive inclui o campeonato português. João Almeida Moreira, português, que é o correspondente do jornal A Bola no Brasil, aqui com a gente no canal. Eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN, apresentamos o Zuca e Tuga. Tudo bem, João? Tudo bem, Caco, é isso mesmo. Terceira época, ou temporada 3, como se diz no Brasil, e primeira rodada, como se diz no Brasil, ou primeira jornada, como se diz em Portugal, com muito assunto, né? Porque está começando, como você falou, o campeonato português e todos os campeonatos europeus, e o Brasileirão não está começando, mas está recomeçando. E, entretanto, é tempo também de balanço já do Mundial de Clubes, que acabou com vitórias de Portugal e do Brasil, pelo menos em jogadores. Não tanto em clubes, obviamente, como já se esperava, vitória de um clube inglês na final contra um clube francês, mas temos 2 jogadores brasileiros campeões e 2 jogadores portugueses campeões. Os 2 jogadores brasileiros são o João Pedro, uma das figuras até da final e principalmente da semifinal, o André Santos, que entra, volante, que entra sempre em todos os jogos, ali o Maresca confia nele para dar ali segurança nas partes finais dos jogos. O Pedro Neto, que é outro dos craques do time, jogou muito bem nessa competição, ponta esquerda, às vezes direita, usando o pé esquerdo para fletir para o meio. E o Essugo, que jogou pouco, mas que já estava no grupo, ele foi contratado ao Sporting esse ano, ele e o Giovanni Kenda, mas o Giovanni Kenda, segundo o contrato, só na próxima temporada que vai para lá. O Essugo foi meio que uma surpresa a contratação dele, mas é um jovem que chegou a se estrear no Sporting, depois esteve emprestado aqui em Espanha, jogou bem, e então o Chelsea, fiel a essa estratégia de contratar jovens, contratou também o Essugo, o menos importante desses 4 nessa vitória, mas ainda assim um português lá do Chelsea. E foi um jogo, Caco, que surpreendeu, eu acho que toda a gente. Me surpreendeu a você, com certeza, porque todos esperavam que o Paris Saint-Germain ganhasse, apesar do Chelsea ter uma grande equipe. Mas o Paris Saint-Germain parecia meio que invencível, depois de golear o Real Madrid na semifinal e de ter goleado ao mês e qualquer coisa o Inter de Milão na final da Liga dos Campeões. Surpreendeu pela postura do Chelsea, que foi uma equipe que propôs o jogo desde o início, colocou uma pressão alta, foi muito bem, com o Palmer e João Pedro na frente, um jogo muito rápido, que só isso poderia ser algo para tentar neutralizar, e conseguiu neutralizar de uma forma espetacular a equipe do PSG. Surpreendeu o Luiz Henrique, que ficou nervoso, até mesmo no final do jogo, muito nervoso, teve uma espécie de discussão no final, ele dá um tapa no João Pedro, algo injustificável, de um técnico que mostrou tanto equilíbrio humano, tanta superação. Não há o que justificar em termos de pressão uma atitude como aquela, intempestiva, totalmente destemperado, e que perde a compostura justamente numa decisão em que o time dele, depois na coletiva, ele fala: somos vice-campeões, orgulhoso disso, e do que fez o PSG até a final, era a equipe que mais encantava, somada ao título europeu. Agora o Chelsea, um campeão de Liga Conferência, reinventado pelo Enzo Maresca, pegando uma fragilidade do lado esquerdo, colocou aquele que foi, para mim, o craque do Mundial, principalmente pela decisão, o Cole Palmer, um jogador fantástico que mostrou, disse a que veio,
e pelo lado direito foi um jogador que esteve, inclusive, na nossa seleção. Quero escalar contigo, João, a seleção que fizemos. Um ou outro a gente talvez tenha uma opinião diferente, mas fizemos também a nossa seleção. Daqui a pouco a gente fala do craque do campeonato, mas ele está ali nessa seleção que a gente está colocando aqui, que tem muita gente do Chelsea, poderíamos colocar outros jogadores, mas vou escalar rapidamente. Começa pelo Bono do Al Hilal, poderia estar o Courtois por ali, como um jogador que nem esteve na final, e tantos outros, dependendo da situação. O próprio goleiro do Chelsea, o Hakimi, para mim, eu vou até resumir aqui para falar, para mim tem 2 jogadores que são indiscutíveis na seleção, os outros todos poderia ter até um ou outro jogador. É o Hakimi e o Cole Palmer. Para mim, não tem quem supere esses 2 jogadores. O Cole Palmer em qualquer posição do meio ataque para o ataque. Não tem quem supere esses 2 jogadores no Mundial, independente do que acontecesse. O Hakimi foi até apagado na final, mas para mim não tem quem jogue mais do que ele e quem esteja jogando na lateral direita. Aí tem o Marquinhos do PSG, o Thiago Silva do Fluminense, que é interessante, João, ele tá com a camisa do Fluminense, mas ele podia estar com a do Marquinhos ou com a do Cucurella, porque ele jogou nos 2, né? Mas ele está com a do Fluminense. Então seria uma defesa, uma defesa de uma camiseta estranha ali, mas que para o Thiago Silva não é. O Vitinha, que é outro jogador quase inquestionável nessa fila que falo, do PSG, o Caicedo, que na final cresceu demais, jogou muito o Caicedo, Enzo Fernandes do Chelsea também, aí depois tem o Cole Palmer, o John Ayres, que na primeira fase foi o melhor jogador da primeira fase, disparado, um jogador que fez a diferença, ajudou a levar o Fluminense aonde foi, e o Pedro Neto do Chelsea também como um grande jogador. Agora nós podemos citar outros, pegando primeira fase, segunda fase, mas o que fica para mim é que o Hakimi e o Cole Palmer, você começa escalando a seleção pelos 2 e depois dá para distribuir o resto com vários outros jogadores interessantes também, João. Sim, a gente acaba por optar por não colocar em um camisa 9 típico, né? Nem o John Arias, muito menos o Cole Palmer e o Pedro Neto são esse jogador, porque talvez não tenha se destacado ninguém ao ponto de merecer estar na seleção. Embora a nossa revelação seja um atacante, um camisa 9 que fez 4 gols e que foi realmente uma revelação. Mas acaba por ser uma equipe mais móvel, assim, não é? Evidente que não é um 11 tão típico, porque não tem esse camisa 9, mas acho que não dá para fugir muito disso. Acho que o Donnarumma do Paris Saint-Germain também acabou por fazer uma boa Copa, podia ser eventualmente o goleiro titular, e se o Paris Saint-Germain ganhasse, como acho que 90% das pessoas esperavam, provavelmente o melhor jogador do torneio não seria o Cole Palmer, e seria uma decisão ali entre o Hakimi e o Vitinha, né? Mas acabou por vencer o Chelsea, e com uma exibição de gala do Cole Palmer na final, com 2 gols e uma assistência, e aí o Cole Palmer superou aos sprints toda a concorrência, e com muita justiça é sem dúvida o melhor jogador do torneio. E por isso que a gente está ilustrando aqui o Cole Palmer como melhor jogador, e aquele que se esperava mais jogou menos, demorou um pouco para engrenar na competição, que é justamente o Dembélé, e que fez uma final apagadíssima, muito apagado, bem marcado, errando finalizações, e o Vitinha ainda sendo um jogador importante, mas que também foi muito bem marcado e dificultando as ações de uma equipe que é fantástica, não vai deixar de ser fantástica, aquilo que mostrou muito no Mundial, já se via na Europa, aquela cobrança, aquilo ficou marcado, né? Aquela cobrança de início de jogo, quando tem posse de bola, de chutar de propósito para fora, numa lateral, para justamente fazer uma linha alta, uma marcação, que é aquilo que é o grande desafio do futebol hoje, ter uma pressão alta e objetividade, rouba a bola e rapidamente cria a jogada. Agora, o que vi da equipe do Chelsea é o que faz deste cara o melhor técnico e um dos melhores do mundo nesse momento. Futebol ele é muito dinâmico, você tem na trajetória, eu não vou tirar do Pep Guardiola, que inclusive foi mestre dele, trabalharam juntos, ele foi auxiliar do Pep no Manchester City, ele bebe dessa fonte, muito sólido defensivamente como é um italiano, sabendo fazer uma marcação interessante, mas com uma estratégia de jogo muito objetiva também no que propõe o jogo. E uma equipe que tinha um lançamento longo,
de alta velocidade para o Palmer fazer os 2 primeiros gols. Impressionante a qualidade do passe, aquele passe que é no ponto futuro, ele não é no pé, é um passe longo no ponto futuro, um contra-ataque, uma jogada rápida, e a troca de passes no meio de campo, passando pelo Caicedo, pelos jogadores todos do Chelsea. Impressionante a objetividade dessa equipe, com toques rápidos, sem aquilo tudo que a gente gostaria de ver em qualquer equipe. Se a outra é tic-tac, eu não sei definir o que seria. O Chelsea é diferente, não é tanto tic-tac, mas é uma objetividade impressionante, até porque tem passes mais longos e depois tem até drible lá na frente. Mas é muito objetivo, parece que tem uma régua, algo milimétrico de tão bem treinado para troca de passes e chegar ao gol do adversário, como fez para fazer esses 3-0 e no primeiro tempo ainda, e depois só administrando na segunda etapa, né, João? Exato, foi muita pressão, ou seja, usou o veneno, né, que costuma usar o próprio Paris Saint-Germain, né, carregou muito ali em cima, marcou muito bem o Vitinha, porque entendeu que o Vitinha era de onde partiam todas as jogadas ofensivas do Paris Saint-Germain. Povoou o meio campo, né? Porque saiu a diferença no 11 foi a saída do Kunku, que é um jogador um ala, mais atacante, e colocou o Reece James, que é um jogador de meio campo e até eventualmente defesa, né? Que é para povoar o meio campo, que é para a equipe do Chelsea ter mais uma unidade ali, porque acho que foi um dos grandes pecados do Real Madrid, do Xabi Alonso, foi perder o meio campo claramente, né? O meio campo do Paris Saint-Germain fez o que quis, portanto ele povoou o meio campo, atacou mais alto, marcou muito bem o Vitinha, e em cada duelo era mais agressivo. A gente via em cada jogada, a gente via o Caicedo é o exemplo máximo dessa agressividade nos desarmes, né? Mas não só ele, o Cucurella também é bastante agressivo, tanto que tira qualquer um do sério, até o mais ou menos calmo João Neves acabou por puxar o cabelo dele. Mas essa agressividade foi. Eu acho que ele descobriu os 4 ou 5 pontos em que o Chelsea tinha que ser muito bom para conseguir superar o Paris Saint-Germain. E superou, e é o justíssimo campeão. E como é um campeonato de mata-mata, de jogos, tem uma primeira fase, parecido mais com Libertadores, podemos até com Liga dos Campeões, tem um pouco disso também, né? Tem uma fase mais. Agora tem os pontos corridos na primeira fase, mas por muito tempo foi assim. Mas tem uma fase mais de disputa entre várias equipes e depois tem os jogos eliminatórios. Mas é um tiro mais curto, podemos dizer assim. E fica a lição e fica o exemplo do Chelsea para ver como será na Premier League. Estou curioso para ver em campeonatos europeus. É uma equipe que se graduou e agora um sucesso total o campeonato da FIFA. Se alguém podia dizer que não é um campeonato interessante, que não daria certo em termos de público, tudo nas finais depois. Claro que a FIFA teve estratégia, alguns jogos esvaziados por falta até de poder econômico de alguns brasileiros que, por exemplo, acompanharam o Fluminense mais na primeira fase, depois não se via tanto assim, mas aí fazendo promoção de ingressos, colocando os ingressos lá embaixo para deixar os jogos lotados, mas depois semifinais e finais, sucesso total, uma competição que veio para ficar e a cada 4 anos como uma Copa do Mundo mesmo de clubes, e é muito legal falar a respeito disso. Temos também revelações no campeonato, a gente Sim. pode citar, tem o Doué, que poderia ser melhor jovem, mas acredito de quem menos se esperava, o Doué já aparecia, né? O Gonçalo Garcia, uma novidade assim na competição, e muito bem, jogador do Real Madrid, que o Xabi Alonso apostou, e acabou sendo um dos destaques, só que não chegou na decisão, faz parte, o Real Madrid não foi bem na sua semifinal. Sim, o Doué é um jovem realmente, mas já não é tanto uma revelação, porque ele foi o cara da final da Liga dos Campeões, né? Então já podemos considerar uma certeza, né? Agora o Gonçalo Garcia sim foi uma revelação, porque pouca gente conhecia. Ele teve o ano passado na segunda equipe, né? No Real Madrid B, Castilha, do Real Madrid, onde fez muitos gols, mas entradas muito esporádicas no time principal, e acabou por ser um dos 4 artilheiros dessa competição, com 4 gols marcados, ao lado do Guirassy, do Dortmund,
de quem mais... Marcos Leonardo, né? Marcos Leonardo do Al Que é Hilal. outra revelação para o mundo, de certa forma, nessa Que é competição, né? Ele também já porque... tinha pisado em gramados portugueses, conhecido em Portugal porque vestiu a camisa do Benfica, na Arábia Saudita também, no Brasil, mas no mundo ele aparece de uma forma diferente, marcando gols importantes e Isso. dizendo que veio a equipe é que não ajuda, porque se E, tivesse chegado na final com outra equipe, mesmo que estivesse no banco, seria um jogador a se destacar também. sim, e por falar em Marcos Leonardo, que teve no Benfica, o outro dos 4 artilheiros com 4 gols foi o Di Maria, né? Que fez de pênalti, etc. Bom, mas o Gonçalo Garcia esteve lá com esses craques, fez 4 gols de cabeça, etc. Capaz de ser uma notícia não tão boa para o Endrick, né? Porque ele é um concorrente direto do Endrick, um jovem do Real Madrid que briga ali por espaço. De repente, até pode ser que o Endrick venha a ser emprestado, né? E Para dar. machucado, né? A lesão do Endrick é mais grave do que se esperava, vai demorar mais 6 meses para se recuperar, ou 4 meses. Acho que eu estou exagerando, mas eu li por cima. Isso, Informação de ontem para hoje. Nós isso, estamos gravando na terça-feira, né? Então é exato. complicada a situação. E esse E, Gonçalo Garcia já tirou a vaga até de um jogador que está se apagando um pouco no Real Madrid, que é o próprio Rodrigo, não na mesma função, mas ele ganha uma vaga no ataque em alguns jogos, o Rodrigo perdendo espaço também. 2 brasileiros perdendo espaço, a exceção é do Vini Júnior, que esse é disparado, jogador titularíssimo do Real. sim, e o Éder Militão também está voltando e talvez venha a ser titular, como era antes das lesões graves que ele acabou tendo. Mas sim, Gonçalo Garcia talvez ganhe uma vaga ali no meio campo, né? Fez por merecer neste Mundial e aproveita a infelicidade do Hendrick física. O melhor Tuga, o melhor Portuga, na sua opinião, na competição? Ah, é um pouco difícil, né? Para mim é esse aí. É um pouco difícil porque acaba, como o Chelsea ganha, né? O Pedro Neto acabou por se destacar também. Mas, Também. mas o Vitinho, eu acho que ganharia o prémio de melhor jogador da competição se o PSG tivesse ganho, né? Ou ele ou o Hakimi, mas talvez ele, por ser um jogador de meio campo, acaba por ser mais influente, mais ofensivo do que o Hakimi, embora o Hakimi seja praticamente um ponta também, né? Mas eu acho que sim, Vitinho em primeiro lugar e Pedro Neto em segundo, ali pertinho, porque o Pedro Neto fez 3 gols e jogou sempre muito bem. É um extremo, como a gente fala em Portugal, aqui fala mais ponta, né? O ala, vai que está em grande forma, está em melhoria, né? Porque quando ele começou a jogar na seleção portuguesa, muita gente reclamava, porque jogava no Wolverhampton e tal, havia outras opções, talvez mais sonantes, mas agora, como titular do Chelsea, campeão mundial de clubes, acho que ele já justifica realmente ser titular da seleção portuguesa. Mas o Pelo... Vitinha, mas ainda coloco o Vitinha como o português melhor da competição. ele foi tão bem que mesmo perdendo a competição, ele ainda, por tudo que fez até chegar à decisão, ele foi mais jogador individualmente do que o Pedro Neto. Também concordo contigo. E o melhor Zuca, para mim não tem dúvida, a gente até citou Marcos Leonardo, um jogador interessante, mas o João Pedro, ele chegou no Chelsea, estreia na competição e estreia muito bem, como encaixou bem no time com o Cole Palmer, muito bem entrosado, marcando gol contra o Fluminense, não comemorando, menino de Xerém, e está demais. E aí a gente pode até, eu vou antecipar e pular um pouco a nossa página aqui, porque ele depois a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, o Ancelotti ganha mais de um camisa 9 de presente. Um deles é esse aí. O João Pedro pode ser um camisa 9 para a seleção, certamente podendo estar convocado até por tudo que fez no Mundial e até mesmo por outros jogadores perderem espaço e estar faltando esse 9 na seleção. Ele ganha mais de um 9. Teria mais algum outro que você apontaria além do João Pedro, João? Sim, né? Ele nos 2 primeiros jogos do Ancelotti usou o Richarlison no primeiro jogo, que não teve muito bem. O Richarlison não está em muito boa forma. Depois usou mais ali o Matheus Cunha, mas que é um jogador mais móvel, é quase que um camisa 10, um 9,5, como a gente fala às vezes em Portugal, um 9,5. E agora tem, além do João Pedro, que foi um destaque, também foi um pouco de destaque, só que infelizmente não durou muito no Mundial, que foi o Igor Jesus, que fez um golaço contra o Paris Saint-Germain e está em ótima forma, mas já mudando a página para o Brasileirão que está de volta, temos que falar do Caio Jorge, né? Que é o artilheiro do Brasileirão, destacado,
que faz gols de toda a forma. A gente pensou que pudesse ter sido um momento ali antes do Mundial, que ele estava a atravessar um bom momento, mas a verdade é que passou o Mundial, passou um mês inteiro, ele faz um hat-trick, né, como se diz, 3 gols agora pelo Cruzeiro. Então é alguém que tem que ser levado em conta. Foi um jogador que se destacou muito no Santos, né, ainda jovem, ao ponto de ir para a Juventus, e onde não triunfou e tal. Não correu muito bem a passagem na Europa, acontece com muitos, e acontece com muitos craques mesmo, né, que às vezes têm que voltar e depois vão só uma segunda vez para a Europa para triunfar. Portanto, acho que o Caio Jorge tem que estar naquele horizonte, né? Eu falo sempre daquele horizonte dos 70, né? Foi o próprio Ancelotti que falou que tem uma lista de 70, o Caio Jorge tem que estar nessa lista, pelo menos. A gente tem alguns nomes nos últimos anos que poderiam se candidatar, alguns perdendo espaço. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito do Pedro, do Flamengo, que não está vivendo um bom momento no Flamengo, até a questão extra-campo. Mas tem aí um jogador que poderia ser apontado para ser um candidato de 9, que veio de seleções de base, mas para mim não anda confirmando, desde o tempo que foi para a Europa, não conseguiu jogar, que é o Vitor Roque. Para mim, o Marcos Leonardo sempre jogou mais, até mesmo no Benfica, que é outro campeonato, tudo bem, não tem exigência do Barcelona, do Real Betis, mas é um jogador que pouco aproveitado pelo Benfica. Acredito que não é momento ainda, mas é para ficar no horizonte também, como um jogador interessante, e abre vaga na seleção. Se pelas pontas temos tantos jogadores assim, tanto que alguns estão jogando Rafinha mais centralizado para abrir espaço para outros jogarem na ponta, porque tem Vini Júnior, o Rodrigo está perdendo espaço, o Endrick, esse sim seria o 9 do Brasil, muito candidato por tudo que acontece, mas não tem sido titular, tem problema de lesão, deve perder espaço, mas ainda está no radar até 2026, interessante. Mas eu vejo o João Pedro maior de todos, como sendo, até por tudo que representa, o Igor Jesus correndo por fora, por mais que vá para o futebol da Inglaterra também. Eu acredito mais no João Pedro, mas não podemos descartar. Então eu vou aproveitar até, João, para colocar aqui o Campeonato Brasileiro, a gente virando a página falando do Brasileirão, que tem muito a ver com isso também. Botafogo e Flamengo voltam em alta depois do Mundial, vencendo seus jogos, e o Cruzeiro, como você falou, voando. E aí eu vou colocar aqui os resultados para a gente poder já ter um panorama do que aconteceu de cara nessa volta da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e temos aí o Flamengo voltando, vencendo por 2-0 São Paulo, que com a ausência do Pedro não estando relacionado, daqui a pouco a gente fala mais a respeito disso, algo natural, né, João? Vitória do Flamengo, o Internacional num sufoco no Beira-Rio, saiu da zona de rebaixamento, muito pressionado, com o gol do Bruno Tabata no finalzinho, acabou saindo no sufoco, mas venceu. É importante que o resultado foi importante dentro do Beira-Rio. O Botafogo volta ainda com o Caçapa como técnico, o David Ancelotti ainda não conseguindo ter a sua autorização para poder ser técnico, mas deram o tradicional Miguel, ele como treinador de goleiros, alguma coisa assim, auxiliar de goleiro, ele vai para o banco e dá uns pitacos ali no Caçapa. O Botafogo muito melhor já era que o Vasco, consegue vitória. O Bahia vencendo por 2-1 o Atlético Mineiro, apesar do golaço do Hulk, Rogério Ceni renovando até 2027. Aí no domingo tivemos Corinthians. Aí uma surpresa para mim, por mais que o Bragantino esteja bem, era jogo para no mínimo empate, mas derrota no finalzinho, 2-1 para o Bragantino, que é surpresa. O Cruzeiro atropelando o Grêmio, que resolveu ficar um pouco mais aberto nesse jogo. Mano Menezes preferiu tentar atacar um pouco o Cruzeiro, se deu mal, mas sem jogadores importantes como Bright White, e aí se destaca o Caio Jorge e todo o elenco do Cruzeiro, que está muito bem, sob o comando de um técnico português. Quero que você fale mais. E para fechar, o Ceará ganhando o clássico. Aliás, Vojvoda não ia bem em clássicos, a maioria dos clássicos ele perdia para o Ceará, por mais que tenha tido ótima campanha em muitas temporadas, acabou caindo. Um dos melhores técnicos em atividade no futebol brasileiro, acabou, depois de muito tempo, sendo demitido após mais uma derrota em clássico. Fortaleza não vive um bom momento com o seu técnico, que já não é mais técnico, e o Juventude vencendo o Sport Recife por 2-0. O Sport teve até um gol anulado do Thierry,
mas o Juventude vencendo bem com 2 gols do Gilberto, se impondo um pouco, podendo se recuperar o time gaúcho. Mas queria que você destacasse o trabalho do técnico Leonardo Jardim no Cruzeiro, que vai muito bem nessa retomada, assim ameaçando o que a gente esperava de Flamengo e principalmente de Palmeiras. Que não Sim, jogaram, tá ali, né? Santos e Palmeiras adiado, o próprio Mirassol e o Fluminense em função de calendário mundial, enfim, essas duas equipes que avançaram mais na competição e ficaram de fora dessa rodada. sim, a gente na semana passada até discutia quem poderia se beneficiar mais do Mundial. Os times que lá estiveram, porque já estavam num ritmo alto e continuariam nesse ritmo alto agora no Brasileirão, ou os que não estiveram e puderam estar um mês a preparar-se tranquilamente em casa. E a verdade é que a resposta foi ambos, né? Tanto o Botafogo como o Flamengo surgiram a um nível altíssimo, atropelando os seus rivais, atropelando talvez seja exagero, mas ganhando com autoridade sobre São Paulo e Vasco, e o Cruzeiro continua na mesma toada diante do Mundial de Clubes 4-1. É um trabalho ótimo do Leonardo Jardim, mas o Leonardo Jardim é um treinador que chega com um pedigree, digamos, aqui ao Brasil, diferente de muitos outros que chegam, né? Muitos outros vêm aqui, é meio que o primeiro, segundo, terceiro trabalho que vão fazer. Já o Leonardo Jardim já fez 10 ou 14 trabalhos por vários países, Portugal, França, onde foi campeão, quebrando a hegemonia do Paris Saint-Germain, campeão pelo Mónaco. Na Grécia foi campeão, foi campeão asiático pelo Al Hilal, ou seja, é um treinador com uma carreira vitoriosa por todo lado, com evidente com altos e baixos, alguns clubes onde não deu tão certo, e aqui no Cruzeiro parecia que não ia dar tão certo no início, foi ali tremeu um pouquinho aquele início, mas a verdade é que agora conseguiu encontrar um time. Pelo caminho, o Gabigol perdeu relevância que se jogava que iria ter, o Dudu foi obrigado a sair do time, inclusive, ou sentiu-se obrigado a sair do time e foi para o rival, e a verdade é que ele fez ali uma equipe com muitos jogadores fisicamente fortes, e talvez o Dudu e o Gabigol não acompanhassem isso, as grandes contratações do ano, né? Fisicamente fortes, porque ele precisa de gente com muita disponibilidade, e hoje em dia o Cruzeiro é um dos melhores times do Brasileirão com mérito, né? E já podemos considerá-lo ali um candidato, talvez não ao título, porque será que Flamengo e Palmeiras não têm mais força, mais gasolina, né, para chegar até o final do que o Cruzeiro? Sim, tem, né? Mas o Cruzeiro vai ter que ser considerado pelo menos ali, se não um protagonista, ali um ator secundário muito relevante. Não só ele, mas também, e esses não são treinados por portugueses, mas gostaria de citar Bragantino e Bahia, que fizeram uma excelente primeira fase de campeonato, chamo primeira fase aquela período antes do Mundial de Clubes, e agora voltam com vitórias também importantíssimas, Bahia sobre o Atlético Mineiro e o Bragantino na casa do Corinthians. Eu não vejo o Bahia e o Bragantino, pode ser que eu esteja sendo um pouco duro com essas duas equipes, com fôlego para brigar pelo título até o final. Mas são candidatíssimos a buscar vaga direta, até mesmo na Libertadores, pelo que tem apresentado. O que é legal no futebol brasileiro, a gente sempre vê uma equipe, e isso é tradicional, muitos anos, muda o futebol, a gente sempre tem assim uma dobradinha, quando tem uma dobradinha de um 9 com 10, né, é o que tem o Cruzeiro, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. O Matheus Pereira também jogando demais, um jogador que a gente tem que destacar e muito pela equipe do Cruzeiro. Rapidamente a gente passa então essa classificação. A gente pode colocar com a mesma pontuação Flamengo e Cruzeiro os líderes, claro, para efeitos de desempenho. Depois lá no final alguma coisa pode ser desempatada. O Bragantino e o Bahia que você destacaram estão aí. Desculpa interromper só, mas é só para assinalar que o Flamengo tem um jogo a menos, tem um jogo em atraso e está com os mesmos pontos, mas com um jogo a menos. Por isso, à partida, se vencer esse jogo, fica com 3 pontos de avanço sobre o Cruzeiro, mas também pode não vencer, né? Então o Cruzeiro está ali bem realmente ali na ponta. É o asterisco aquele na tabela que sempre tem um jogo a menos de alguém. O próprio Palmeiras ali tem um jogo a mais. O Palmeiras então o Palmeiras pode ali, os jogos estão aqui ali onde diz PJ, não é PJ de trabalho, né? Pessoas jurídicas, são pontos jogados. Partidas jogadas. Partidas jogadas, e ali o número de partidas, exatamente. E o Palmeiras tem 22, a gente nota aí que exatamente
nesse alinhamento não tem muita surpresa por aqui do que tem feito. O Bragantino, claro, e Bahia, eles até surpreendem, mas pelo que tem desempenhado, estão para estar ali. O que eu vejo é que o Palmeiras, em algum momento, o Botafogo vão subir. O Ceará, que tá, esse sim é uma das surpresas, o próprio Mirassol, mas vejam que tem organização nisso, né? Equipes que se organizaram, o Mirassol, o Corinthians fazendo uma campanha média, com a derrota, já chega perto do Corinthians, mesmo com derrota, o Grêmio está por ali, o Internacional já subindo, olha o salto que deu o Internacional com a vitória, estava na zona de rebaixamento, o Vasco da Gama 1 ponto a menos, depois São Paulo, a campanha é muito ruim, desafio grande para o Crespo, para se reinventar, já com essa derrota, se complica um pouco. Vejo que tem 13 jogos, o Santos um jogo a menos, podendo já superar o próprio São Paulo, até chegando, encostando no Internacional. Aí depois tem Juventude, Vitória, Fortaleza, e aquele que é, desde o início do campeonato, o que a gente já pode ser apontando quando acontece isso muito no Brasileirão, como aquela equipe. Vejam que é tudo, o Fortaleza também, tudo vermelho nos últimos 5 jogos, o Vitória também não vence nos últimos 5 jogos, esse tracinho cinza que tem ali é empate, o Juventude voltando a vencer, são as equipes que mais candidatas mesmo nesse momento para o rebaixamento. Eu vejo como muito forte, exatamente essas 4 como forte candidatas, por mais que a gente tenha aí um campeonato que recém vai retomar no ritmo e com janela, alguma mudança, tudo pode acontecer no campeonato, mas a gente nota aí, eu sigo na batida de que ou Flamengo ou Palmeiras e correndo por fora o Botafogo e agora também o Cruzeiro são os principais candidatos. Nós temos uma novela e um drama que eu gostaria que você explicasse, já chamando o nosso língua que nos desune, justamente para falar de 2 personagens. A gente já vai comentar sobre eles, mas eles estão, eu diria que eles estão bravos com a situação do Gyökeres, com a novela, de vai ou não vai para a Europa, para o Arsenal, vai para onde, está fechado, depois não está fechado. Te confesso que li nas últimas horas e ainda não está acertado, não sei se vai ser anunciado, e o Pedro não é isso, é um jogador até com possibilidade de saída, está na bronca, está bravo, com o Flamengo, a gente já vai falar mais a respeito disso, mas eu gosto dessa dobradinha de língua, né? Bravos, ou no caso de Portugal, se diria de trombas, é isso, João? Isso, de trombas é quando alguém está chateado, está com uma cara, né? Fica com uma cara, fica moado, fica de trombas, né? Em vez de ficar com o rosto humano, fica com o rosto de elefante, né? Fica de trombas. É uma expressão que usa-se mais do que bravos. Eu acho que em Portugal, em português de Portugal, embora se entenda, obviamente, o bravos aqui do Brasil, o bravo é mais só de bravura, né? De valente. Então há essa diferença linguística. E em relação à razão que leva o Pedro a estar bravo, foi porque considerou-se maltratado, né, pela direção do Flamengo e tal, e não treinou, e depois o Filipe Luís disse que ele beirou o ridículo no empenho nos treinos. E já em relação ao Gyökeres é porque ele supostamente tinha um acordo para sair para o Arsenal, que é o principal sonho dele, é jogar no Arsenal, por 65 milhões mais 10 em objetivos. Aí o presidente do Sporting disse que não, não tinha nada esse acordo, aceitava vender por cerca de 80. Aí chegaram a um entendimento, digamos, as partes, em que seria por 65 mais 10, mas sem o Sporting precisar pagar a comissão ao empresário. Seria, não sei se ele vai deixar de receber, duvido, ou se será o Arsenal a pagar, ou o próprio jogador que paga de alguma luva que vai receber. Essa luva é o que a gente chama aquele dinheiro que eles ganham ali na transação. Não sei, aqui no Brasil também acho que chama assim, né? Mas a verdade é que está muito encaminhada a saída do Gyökeres. Só falta agora decidir esses tais 10 milhões de objetivos têm que ser discutidos com muita minúcia, né? Porque 10 milhões de objetivos, se for dizer que se paga mais 1 milhão se eu fizer 10 gols no campeonato, isso é bom para o Sport. Mas se por acaso o milhão a mais se for porque se ele fizer 50 gols, né, aí já não é tão bom. Ou seja, é esse tipo de minúcia que não é fácil de resolver, mas acho que com bom senso se vai resolver e, portanto, podemos anunciar, não nesse Zuquetuga, mas aqui 1 ou 2,
que o Gyökeres vai ser jogador do Arsenal, para grande alegria do Arsenal e do Benfica e do Futebol Clube do Porto, né? Que deixa de ter um campeonato um jogador que desequilibrou a favor do Sporting. Essa questão do Pedro, o Filipe Luís até passou um pouco do ponto do que a gente está acostumado de um técnico. Na minha opinião, ele foi bem ter sido transparente, mas não é porque é uma questão de vestiário, de grupo, que alguém comentou, que o técnico não deve colocar algumas expressões, é porque eu sempre gosto, até de um princípio jornalístico, de ouvir os dois lados. E se fosse algo tão transparente, seria importante que o Pedro se expressasse. Mas ficou bem claro que o Filipe Luís está tão irritado com tudo que fez o Pedro, que ele deve ter avisado umas 300 vezes para ele, até que uma hora ele expôs publicamente para, de alguma forma, ver se o jogador muda de atitude. Porque, como o próprio Filipe Luís falou, olha que perda de espaço no próprio Flamengo e até mesmo para a seleção brasileira, que ruim isso para o Pedro ter essa exposição, porque ele pode estar insatisfeito, mas não tem por que fazer aquela expressão que a gente fala que é o corpo mole nos treinos. Ah, mas isso é o Felipe que está dizendo, mas como ele mesmo trouxe, existem dados, ele é o último em GPS, é o que menos corre, o que menos chuta, o que menos tem esforço muscular. Hoje em dia tem como medir isso. Até porque antigamente tinha jogadores que simulavam até uma dor no músculo para poder faltar em algum jogo, pensando em alguma festa, alguma coisa. Isso é muito antigo. Hoje em dia não tem, com uma ressonância, com um teste, não tem como o jogador enganar uma comissão médica ou até mesmo um técnico de que ele está com um problema físico. Ele pode dizer, eu tô meio amoado, tô com uma dor aqui, por isso que eu não tô treinando. Não tem porquê o jogador tomar essa atitude. Mas eu só daria uma opinião definitiva depois de ouvir o Pedro. E a única opinião que posso dar é que o Pedro, por informações, já se manifestou com o grupo, colocando que entende a situação, que ele está insatisfeito, e parece até mesmo uma jogada ensaiada para queimar o Boto. Que é o português. Todo esse episódio ele é exposto e ele fragiliza justamente aquele que é o comandante do futebol, porque ele é que deveria estar tomando a frente e numa coletiva colocar esse tipo de situação até para preservar o Filipe Luís, e ele não faz isso. Então toda esse acontecimento, esse drama que acontece no Flamengo é algo que só complica o Flamengo da maneira que sai do Mundial fazendo um bom campeonato, que é difícil, enfim, não dá para esperar que poderia ter feito melhor, mas o Fluminense foi melhor, isso pesa também. O Flamengo se complica um pouco no seu ambiente interno. Quero ver como é que serão as próximas horas depois de tudo isso, mesmo que depois jogar sem o Pedro, né, João? Sim, eu ia só dizer que o Flamengo foi a única equipe que venceu o Chelsea na competição, né? O Chelsea teve 6 vitórias e uma derrota. E o Flamengo foi o responsável por essa derrota. Mas sim, o Flu sai bem, né? Isso acontece muito, né? Às vezes a crise do nosso clube não é tão grande, mas aumenta se o rival estiver bem, né? Você que é do Rio Grande do Sul sabe bem isso, né? Entre Grêmio e Internacional, né? Se o Internacional estiver ruim e o Grêmio também estiver ruim, ainda vai que vai, né? Agora, se o Internacional estiver ruim e o Grêmio estiver em alta, é evidente que a torcida começa a chiar mais, né? Isso acontece também em Portugal, acontece em todo lado, onde há rivalidades muito intensas. Tem uma expressão que ficou muito famosa no Rio Grande do Sul, que é a gangorra. Quando um está em alta, o outro está em baixa. E muita expressão utilizada pelo Lauro Quadros, um excelente radialista, jornalista já aposentado agora, mas vira e mexe, aparece no rádio, é um craque, um dos jornalistas, radialistas e colunistas que me inspirou, inclusive. Sou fã do Lauro Quadros, inclusive também de Rui Carlos Osterman, recentemente falecido professor Rui Osterman, que é outro que a gente se inspirava demais e se inspira durante toda a carreira. A gente está terminando o episódio, convidando você para se inscrever no canal Zuca e Tuga. Gostou do episódio? Comenta com a gente.
Eu, Caco da Mota, João Almeida Moreira, estaremos aqui semanalmente, agora a partir das terças-feiras. Essa é a novidade, episódios às terças-feiras, porque a gente já pode, não vamos falar, mas já pode desenhar o que vem para o próximo. Tem Copa Sul-Americana, por exemplo, nessa semana, pré-jogos aí, o Grêmio contra o Aliança Lima, tem Independente del Valle, Vasco da Gama, Bahia, América de Cali, tem tantos jogos de Campeonato Brasileiro, noticiário do futebol português, mundo afora, tem muita coisa pela frente, né, João? Um abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, João. Obrigado, Caco, obrigado a todos que nos escutaram, e é isso aí, muito futebol sempre.